Imagens do fanatismo. Homens-bomba preparados para morrer em ataques suicidas desfilam ao lado de crianças treinadas para a guerra. Um documento impressionante. Sem cortes, as imagens gravadas por um médico documentam as cenas do apocalipse nas ruas de Nova York. I hope I live. I hope I live. It's coming down on me. Here it comes. I'm getting behind the car. As crianças perguntam: Mãe, o que aconteceu? Aconteceu um grande acidente lá nos Estados Unidos. Aí eu falei, coisa terrível. Um nome bate recordes de consulta na rede mundial de computadores. O profeta Nostradamus. Não existe super-herói como este. O Super Gaguinho entra em cena para defender os fracos e oprimidos. O Diário da Vida Real. A história de gente anônima é notícia no Fantástico. Eu gosto muito da mulher da poupança grande. Coisa magrinha eu não gosto. Sou muito chegado a um baúzinho. É Fantástico. A sua revista eletrônica semanal começa já. O século XXI começou na manhã da terça-feira, 11 de setembro. Um dia que pode ter mudado o curso da história. Entre reações de dor e perplexidade, o mundo avalia agora quais serão as consequências do maior ataque terrorista de todos os tempos. A cobertura completa sobre o atentado, que não deixou ninguém indiferente em nenhuma parte do mundo, é a reportagem de capa do Fantástico.
Há 4 dias, nenhum sobrevivente é retirado dos escombros. Mas o trabalho das equipes de socorro não para. Hoje, pela primeira vez, foram divulgadas imagens aéreas das ruínas do World Trade Center. Imagens que dão a dimensão total da destruição. Um dia de céu azul em Nova York. A câmera passa pela Estátua da Liberdade, a ilha de Manhattan. Falta alguma coisa no cartão postal que o mundo conhece. O helicóptero se aproxima do local do atentado e mostra pela primeira vez uma visão completa da destruição. O maior atentado da história da humanidade causou isso. O pesadelo que mudou a vida dos americanos para sempre. As ruínas do que foram as 2 torres do World Trade Center. No total, 220 andares arrasados. 1.250.000 toneladas de concreto e aço reduzidas a pó, metal retorcido, entulho. A área é muito mais ampla do que tinha sido noticiado até agora. Lá embaixo, as equipes de socorro continuam a busca intensa. 600.000 toneladas já foram retiradas. O trabalho pode levar meses, porque tem que ser cuidadoso. Apesar de ninguém mais ter sido retirado com vida desde quarta-feira, ainda há esperança de que haja sobreviventes. O número oficial de desaparecidos continua aumentando. Agora, já são mais de 5.000 pessoas. As explosões, o fogo, o desmoronamento do World Trade Center são imagens que vão ficar para sempre na memória de quem viu. Mas é aqui nesta praça, a Union Square, uma das maiores e mais movimentadas de Manhattan, que o atentado terrorista de terça-feira ganha um significado que bate duro no coração dos americanos. São os rostos e os nomes dos desaparecidos. Laura, Sean, Carl, Debbie, Jennifer, Michael, Robert, Joseph, Nick. Cada um ali tem uma história, uma vida, interrompida na manhã de 11 de setembro de 2001. A praça virou um memorial. Ninguém sabe como começou. Uma vela, depois outra, fotos, cartazes. Até a entrada da estação do metrô virou um painel de busca. Uma declaração de amor que a morte não destruirá. Homenagens espontâneas em faixas, camisetas, círculos de oração e preces cheias de desespero pelas vidas brutalmente interrompidas. Tantas crianças, maridos, mulheres, pais e mães, vizinhos e amigos lamenta esta mulher. A dor de outros é silenciosa. A maior parte de quem vem aqui circula calada. Um som triste traduz o sentimento de todos. Na igreja de São Malaquias, no centro de Nova York, uma missa especial, rezada em português pelo padre brasileiro Amarílio Checon. A imagem de Nossa Senhora Aparecida e nossa bandeira no altar. Era a primeira homenagem aos brasileiros vítimas da destruição do World Trade Center. Este mineiro de Belo Horizonte estava lá para agradecer o que ele acha ter sido um milagre. Edson França Lima se encontrava na primeira torre que desabou. Saiu pouco antes dela vir abaixo. E começar a vida de novo. Você não tem medo de outros atentados? Não, aí é só Deus que sabe o que vai acontecer, né? E os brasileiros que moram aqui, o que estão sentindo neste momento? Estou com muito medo do que aconteceu e que pode acontecer ainda. O sentimento aqui é de indignação. Em outras partes de Nova York, a população aplaude as equipes de salvamento. E que o resto do mundo veja a união dos americanos agora que eles sabem que vão entrar numa guerra. Mas há um outro sentimento além do orgulho patriótico. Eu estou com medo, diz a nova-iorquina Amy Donovan. O receio é que este vale de ruínas não seja o último. E que o som da tristeza marque o fim de muitas outras vidas. Um homem caminha com uma câmera na mão numa paisagem que sugere o apocalipse. Você vai ver agora, sem cortes, os sons e as imagens gravadas por um médico minutos depois do choque de 2 aviões contra o World Trade Center.
coming down on me. Here it comes. I'm getting behind the car. It's incredible. Okay, I'm gonna have to go find people who need help. I don't think I'm one of them. You okay, sir? Okay. Can I just get a toot off your respirator? Can I get a toot? I'm just in a couple of clean breaths. That's good. Okay. Back to you. This is the car I hid behind. It saved my life. Wait, maybe it was this one. There's all these noises. I don't know what it is. They say someone needs help. Yeah, Mike! Mike! Mike, come over here! Yeah! Anybody need a doctor? Where are you? Don't have oxygen. Hello, Doc. Hey, that guy needs some oxygen. If someone can share it with him. 10-4. Thanks. Just to wait here. Just semi-station area. That's what I'm doing. They won't let me go any closer. No one can go in to get the people out. There's small explosions still going on. So far, I just seen some people who needed oxygen from the dust. There's one farmer. I'm gonna go wash my eyes out. Yeah, that almost made it work. Looking north on the West Side Highway. You guys going in? Yeah. Come with you. You know, I don't want to get too much closer, because the more buildings would come down, then we're not going to help anybody. All right. I think we should. Yeah. Where's the incident come out? Let's just. Oxygen. Yeah. Okay. Let's just wait right here. Let's just station up right here, okay? All right. Why don't we set up? Can you hang IVs from this pole here? Okay. Okay. We just heard another explosion. They're handing out gloves and masks. The consensus is it's too unsafe to go in there. Just going to wait here until they bring some people out. I hooked up with some firemen with some first aid stuff. You know what? Why don't we just set this up as a little mobile hospital unit right here, okay? Hold on to try and get to all units that are available. We'll have a nuclear both on Murray Street and West Street. Any units available, report to the hospital.
suggestion? Should we set up here for medical work? Think this is safe enough here? Num mundo dominado por imagens, o ataque terrorista desta semana produziu cenas que serão lembradas com horror daqui a um século, para sempre. A Terra é um planeta cercado por câmeras por todos os lados. Há sempre alguém com uma câmera ligada. It's crashing terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and it's falling on the mooring pads, and all the folks, this is terrible. This is the worst. Exclusivo. O que você vai ver a seguir são imagens de ódio e fanatismo, cenas que chocam o mundo, demonstrações de propaganda contra a paz. Crianças pegam em armas num ensaio coletivo para a luta contra dois inimigos, os Estados Unidos e Israel. Uma criança palestina nos aponta uma arma. Corre. E, de novo, faz mira. O gesto é repetido. Ela está brincando, mas estas no Líbano, não. Dois pelotões de crianças, com lança-rojões e metralhadores. Armamento de fabricação russa. A tropa leva o nome de Mohammed Jamal Durra, anuncia o locutor árabe. الشهيد محمد جمال درة من سكان مخيم البريج في قطاع غزة. É o nome do menino palestino que estava junto ao pai quando foi morto por um soldado israelense em outubro de 2000. Líderes dos grupos da resistência islâmica prestam homenagem ao menino, protegidos por um vidro à prova de balas de fuzil. O anfitrião é Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah, que apresenta o orgulho do seu exército. Os homens bomba.
anunciados como a elite, uma força preparada para se matar e levar junto o máximo de inimigos que conseguir. O Hezbollah é uma organização que usa a religião com objetivos políticos e militares. O Hezbollah não representa a maioria dos muçulmanos ou palestinos. Os guerreiros suicidas levam na cabeça a faixa com a inscrição "Deus é único". As mãos no cinturão simbolizam o gesto fatal. Em ação, basta unir as mãos e encostar os fios do detonador preso à cintura. Desfilam na posição em que vão morrer e matar. Os pais dos filhos que já se sacrificaram vêm logo atrás. E o locutor proclama: quem está com o Hezbollah, que é o partido de Deus, e com o profeta Maomé, vai vencer. Os fundadores do Hezbollah também estão presentes. São os soldados da Guarda Revolucionária do Irã. Em 1982, por ordem do Ayatollah Khomeini, eles começaram a recrutar e treinar palestinos e libaneses. Todas as organizações radicais palestinas são representadas por grupos de guerrilheiros. Juntos, formam um exército. Eles elegeram como inimigos mortais os Estados Unidos e Israel. Insultos no alto-falante. اخرجوا من فلسطين كل فلسطين فإن قادمون. Macacos, saiam da Palestina. Porcos, deixem a Palestina. Nós estamos chegando. As bandeiras americana e israelense são estendidas no chão e pisoteadas. Antes de cada pelotão, são novamente esticadas. O coro ameaça. Israel, Estados Unidos, estamos chegando. Gritos de guerra. Chegando. A mesma frase é escrita pelos corpos no chão do Líbano. Uma torre humana é formada, representando a grande mesquita de Jerusalém. Homens escalando os prédios simulam a invasão e ocupação do país vizinho. A bandeira de Israel é arrancada e chutada. A americana também é jogada com desprezo. A voz no alto-falante acusa: todas nossas tragédias são culpa de Israel e de seu comparsa, os Estados Unidos. Do alto de um prédio, um homem vai saltar. O locutor enfatiza: este voo simboliza um lançamento para a morte, um ataque suicida. Em novembro de 2000, quando estive diante do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, o comandante dos homens-bomba disse: parte do Líbano ainda está ocupada por Israel. Estou avisando. É bom eles saírem e devolverem os prisioneiros. Estamos muito bem armados, preparados para lutar a qualquer momento, e não apenas em nosso território. Uma nova guerra vai começar. Israel está em alerta.
soldado e uma metralhadora. Pelo menos é o que se pode ver. Mas há vários soldados israelenses e vários armamentos aqui em Margariat. Esta é a base militar de Israel com maior poderio de fogo. Eles se concentram no norte do país. A gente pode observar que há um blindado, mas também há vários guardados aqui prontos para agirem a qualquer momento. Um carro de combate vem em nossa direção. Se aproxima. Estamos sob o foco do binóculo do soldado israelense. O militar tira a farda e anda na nossa frente para verificar se não representamos perigo. A torre é equipada com radares e antenas, que detectam até a aproximação de munições e armamentos. À frente da base militar, porta de entrada para Israel no sul do Líbano, está repleta de explosivos. Mas graças a cinegrafistas espiões, o serviço de inteligência do Hezbollah já conhece os segredos desta fortaleza. Um vídeo mostra até a localização de bunkers em Israel e a presença de armamento americano nas mãos do inimigo. O agente infiltrado usa uma novidade no Oriente Médio, uma lente que filma no escuro. Aqui em Hunin, norte de Israel, os israelenses montaram um posto de observação a 300 metros do chão. Uma forma de controlar ataques dos soldados do Hezbollah. Ali está, num dirigível, amarrado por cordas. Isto dá uma boa visão da fronteira com o sul do Líbano. Em compensação, se torna um alvo fácil. Todos os dias, apesar da tensão, o colono judeu Isaac cuida da plantação de pêssego e maçã, entre o arame farpado e as placas de alerta. Minas. Há poucos meses, um soldado israelense se distraiu durante uma patrulha. Quem depende da terra, seja árabe ou judeu, vive assombrado pelas minas. Nada é mais precioso para um pastor do que seu rebanho. Na Terra Santa e minada, o rebanho abre caminho para salvar a vida do pastor. O camponês árabe Ali Mutsalem, que já perdeu um amigo numa explosão, diz que sacrificou mais de 20 ovelhas. Perto dali, pastores da guerra treinam seu rebanho para a morte, consentida e sonhada. Como enfrentar um inimigo que acredita que a morte vai torná-lo um príncipe no céu? De que adianta ameaçar com a morte aqueles cujo maior desejo é morrer? O comandante dos homens-bomba, Hassan Nasrallah, condenou os ataques terroristas de terça-feira passada, apesar do ódio que tem nos Estados Unidos. A polícia encontra uma carta escrita há 5 anos pelo sequestrador de um dos Boeings que se chocaram contra o World Trade Center. O egípcio Mohamed Atta diz na carta que planejava se matar, porque assim chegaria ao paraíso como um mártir. Uma célula de seguidores de Bin Laden, na Inglaterra, tinha programado para fevereiro passado um ataque com gás sarin que mataria todos os 625 deputados do Parlamento Europeu. O ataque foi evitado com a prisão de 6 suspeitos, numa operação mantida em segredo, segundo revela a edição de hoje do jornal britânico Sunday Telegraph. Na terça-feira, o Parlamento Europeu foi esvaziado logo depois do ataque nos Estados Unidos.
100.000 pessoas acompanharam o enterro do prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos, o Toninho do PT. Ele foi assassinado ao sair de um shopping na periferia da cidade. A polícia procura provas de que o crime foi político. Minutos depois dos atentados de terça-feira, o presidente George Bush foi obrigado a tomar uma decisão dramática. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, um presidente mandou derrubar um avião civil. É uma decisão horrível, derrubar um avião cheio de americanos. Mas o presidente tomou esta decisão, sob minha recomendação. O vice-presidente Dick Cheney confirmou assim na TV. Depois dos atentados às Torres Gêmeas e ao Pentágono, o presidente George Bush deu a ordem para que qualquer avião que não desviasse de Washington fosse derrubado. Decisão difícil. Pela primeira vez na história americana, um presidente autorizou a derrubada de um avião civil, de um avião comercial. O presidente Bush também falou e admitiu, nunca sonhou que os Estados Unidos pudessem ser atacados dessa maneira. Disse ainda que a guerra contra o terrorismo vai ser longa e que ele não vai falar o que os Estados Unidos vão fazer para não colocar vidas em risco. Vou trabalhar com o Paquistão, com a China, com a Rússia. Há alguns anos, uma aliança como essa seria impossível. E está na primeira página do jornal Washington Post de hoje. O Departamento de Aviação Civil chegou a avisar ao comando militar 12 minutos antes do impacto que o Pentágono era um alvo terrorista. Mas no Pentágono, ninguém foi avisado. As investigações do FBI continuam. 2 homens já estão presos. E esses 2, que foram detidos no Texas, já foram transferidos para Nova York. Os 2 tinham com eles estiletes iguais aos que teriam sido usados pelos sequestradores. É aqui em Nova York que estão centralizadas as investigações do FBI. E o FBI já saberia também em que academias militares americanas 5 dos sequestradores suicidas teriam estudado na década de 90. 3 teriam cursado a base aérea naval da Flórida. 1 teria estudado na escola de guerra do Alabama. E o 5º sequestrador teria cursado a base aérea do Texas. E nesse mundo de escombros, o das Torres Gêmeas aqui em Nova York, investigadores do FBI encontraram o passaporte de um dos sequestradores. O nome dele não foi divulgado. Estamos em guerra. A frase do presidente Bush está na primeira página de quase todos os jornais de hoje. A ordem para que os militares protejam a América já foi dada por ele. E milhares de reservistas começam a embarcar para seus postos. As crianças que assistiram à TV esta semana fizeram perguntas aos pais e professores. Que explicação se pode dar a elas numa hora destas? Um avião bateu num prédio de 110 andares e algumas pessoas do prédio pularam pela janela. Bateu um avião com 4 assaltantes. E aí o prédio explodiu com o avião. Muitas pessoas legais morreram. A família deve estar muito triste. E eles queriam bater na Casa Branca, só que bateu no Pentágono. O assunto era um só na sala de aula. Sobre a torre mais maior de Nova York. As ambulâncias foram socorrer as crianças que estavam feridas. Eu vi que 2 prédios morreram. 2 prédios? Explodiram! O moço que estava dirigindo era mal. Os pequenos estavam em casa quando tudo aconteceu. Eu vi na televisão, a gente via na televisão. Ela ficou com medo e com dúvida. Ela queria saber se era um filme, se era alguma coisa, se era de verdade ou se era de mentira. O que fazer nessa hora? Eu choro com essas coisas, eu evito ele ver essas coisas. Ela perguntou, ih, mamãe, tá pavoroso lá, tá caindo tudo. Eu digo, minha filha, é a realidade. Eu disse que era um terrorismo, que pessoas que não gostavam muito dos Estados Unidos estavam querendo mostrar alguma coisa pra eles, né? Você entendeu ou não? Mais ou menos. Foi muito complicado, né? Eu perguntei pro meu pai. A presidente da Sociedade Psicanalítica do Rio dá um conselho aos pais.
É bom explicar sempre à criança o que está acontecendo, mesmo que ela não entenda. E aos pouquinhos ela vai elaborando, na medida que ela vai crescendo, aquilo vai sendo lembrado. Ela não pode nunca se sentir enganada. Isso é muito pior para as crianças, sempre. Mas cuidado com o exagero. Eu acho que existe uma hora de chegar a dizer o seguinte: bom, já vimos bastante, agora vamos ver um outro programa, vamos falar de outras coisas. Para de alguma forma dizer assim, olha, mas o mundo não é só isso, e o mundo não ficou reduzido a isso. Na volta à vida normal, depois do maior atentado terrorista da história, o grande desafio para pais e professores é como ajudar as crianças a superar o trauma. A brasileira Zulmira Múzio é professora em Nova York. A prioridade na escola é dar segurança aos alunos. Temos crianças cujos pais ainda não apareceram, ainda estão na lista de desaparecidos. Estamos tentando dar a essas crianças uma rotina, a repetição do dia a dia. A rotina para eles significa segurança, sabendo que dentro de alguns meses estaremos lidando com problemas mais sérios, porque essa agonia, essa raiva, essa tristeza e essa frustração será mostrada ali adiante. Nas escolas de Nova York, há muitos muçulmanos. A orientação é ensinar aos alunos que os terroristas são minoria entre os islâmicos. Mas a filha da professora Zulmira, Sofia, de 13 anos, que mal fala português, conta que professores na escola estão ensinando os pronomes nós e eles com uma mensagem de ódio. Nós somos gente é as pessoas boas, e they é os muçulmanos, as pessoas má, Satã, coisa assim. Essas crianças estudam numa escola bem em frente ao World Trade Center. Elas viram os prédios desabando. São grandes, de 11 a 13 anos, mas desde aquele dia andam muito agarradas com os pais. A gente ouviu uma explosão. A gente foi para a janela e viu que tinha um buracão pegando fogo no prédio. Aí era horrível. A gente saiu. Aí no meio do caminho a gente viu que o segundo prédio caiu. Foi que nem um filme. Cecília, a mãe de Mateus, e os pais dos colegas dele incentivam as crianças a falar sobre o que estão sentindo. Fugir do assunto é pior. O que nós estamos fazendo, e isso acho que se espalha pela cidade inteira, é uma espécie de terapia de grupo, se diria, como se diz, não organizada, em que a gente simplesmente se encontra e fala. Melhor falar, porque aí você solta o que você está sentindo. Ask him if he's afraid also. Eu perguntei se ele também está com medo, diz o amigo Jake, a vozinha ainda bem abalada. Mateus está calmo, quem dera eu também estivesse. A orientação dos terapeutas é ficar atento. O comportamento da criança pode mudar muito. Ou agressividade ou regressão. Uma criança mais velha agir como uma criança menor. Eles ainda não tomaram consciência total. Acho que para nós está sendo muito mais difícil vê-los nisso, esperando que momento que vai cair a ficha, que eles vão ver o que aconteceu e aonde que eles vão efetivamente, vai balançar as estruturas deles. Acho que provavelmente daqui a alguns anos é que vai realmente, que eles vão tomar consciência do que eles viveram, do momento que eles estão vivendo. Acho que nesse momento eles estão vendo um filme muito próximo. No Brasil, o debate esquentou entre os adolescentes. Os atentados foram o assunto principal das aulas de história. Pela primeira vez, eles estavam vivendo a história, porque o processo histórico está sempre no passado. Pela primeira vez, eles se sentiram agentes da história, ou seja, vivenciando um fato que está mudando o mundo. É preciso falar sem poupar, sem meias palavras, porque você corre o risco de criar fantasias ou lacunas na mente dele que podem ser preenchidas por mentiras ou por discursos escabrosos. Quanto mais fundo a gente vai no processo todo, mais a gente percebe que tem erro por todos os lados, sabe? Como até o Bush falou, a guerra do bem contra o mal. Que bem é esse, entendeu? Que mal é esse? Porque tem duas realidades, não é um bem e o mal. Essa é a nossa grande esperança, quem trabalha aqui com a educação, quem trabalha com adolescente, é que esse episódio tão triste
possa gerar uma nova correlação de forças, um novo entendimento do mundo, para que a solução aconteça, e não que essa agressão, essa violência continue. O que significam estes personagens e facções que há 5 dias assustam o mundo? Quando e como começou esta história? Mesmo com sustos causados pela violência, o mundo se acostumou às cenas do conflito entre árabes e israelenses. Mas na história de milênios da Terra Sagrada para 3 religiões, guerra entre árabes e judeus é coisa recente. Virou uma grande preocupação internacional desde que muitos judeus há mais de 50 anos, fugindo das perseguições na Europa, chegaram ao que era conhecido como Palestina e fundaram o Estado de Israel. Depois de pelo menos 4 grandes guerras, os israelenses expandiram bastante os limites do seu país e ocuparam largas faixas de território à margem direita do bíblico Rio Jordão, a Cisjordânia. Muitos palestinos, os árabes dessa região, fugiram para países vizinhos ou vivem há décadas em campos de refugiados e querem de volta a terra que pertenceu aos antepassados. O sentimento de ser pobre, injustiçado e sem saída tem sido terreno fértil para outro componente explosivo no Oriente Médio: religião. Para quem tem poucas esperanças, a religião sempre ofereceu um alívio. No caso do islamismo, com uma diferença muito importante em relação ao que nós estamos acostumados aqui no mundo cristão. Para os islâmicos no Oriente Médio, não existe separação entre religião e política. O melhor exemplo é o da revolução feita pelo Ayatollah Khomeini no Irã, país não árabe no Oriente Médio. Líder espiritual e secular ao mesmo tempo, Khomeini comandou milhões de pessoas a partir de textos religiosos que ele mesmo interpretava. Foi o Irã que projetou a imagem do fundamentalista islâmico fanático, que se acha dono da verdade política e religiosa e morre por ela. O radicalismo islâmico espalhou-se como resposta política e religiosa aos que muitos árabes e não árabes consideram como indesejada presença estrangeira. Os Estados Unidos, protetor de Israel, foram identificados como o principal inimigo e tudo que tivesse alguma relação com os americanos virou alvo. A forma mais conhecida do terror hoje é a do homem-bomba, recrutado já entre crianças. Os que sequestraram e jogaram os aviões nos Estados Unidos estão na mesma tradição de radicalismo. Os atos espetaculares de terror, quase sempre dirigidos contra inocentes, acabam ofuscando as raízes do conflito, até prejudicando causas internacionalmente reconhecidas como justas. Desigualdade, injustiça e abandono, as marcas em muitas partes do Oriente Médio, facilitam intolerância, ódio e radicalismo político e religioso. É difícil acabar com um sem acabar com o outro. A Sociedade Islâmica da América faz um apelo. Não se deve ligar a fé islâmica a ataques terroristas, disse o porta-voz da instituição, preocupado com atos de hostilidade contra mesquitas. O dono do Hotel Panther, na Flórida, encontra no lixo uma sacola com mapas aeronáuticos, livros de uma escola de pilotos e uma página impressa em computador com uma lista de voos. A polícia diz que sequestradores envolvidos no ataque terrorista estavam baseados na Flórida. Um informante envolvido nas investigações confirma ao jornal inglês Sunday Times que um dos sequestradores usou um celular a bordo de um dos aviões sequestrados para avisar a alguém que o Boeing estava a caminho do alvo. Daqui a pouco as histórias do biscateiro Cabral, um nordestino da gota. Já já. Gente Anônima é notícia no Fantástico. Vai começar o segundo capítulo da saga de um brasileiro chamado Cabral.
trabalho debaixo de sol, debaixo de chuva, à noite, qualquer hora, toda hora para mim é hora de trabalho. É só ligar que nós já estamos na pista. Essa porta aqui não abre porque é R$32 para consertar e eu não vou consertar. Eu entro pela janela, mas não me raio, aqui é só chegar, ó. A calça, toda vez que passa, rasga uma calça. Quem é essa aqui que está em cima de você? Eu sei. Portão nome tá mais no saco, tá dentro. É um nomezinho bem macio. É Merlin, é Mona Lisa, acho que é Mona Lisa. Sou um biscateiro eu sou. O meu negócio é viver fazendo amor. Eu gosto muito da mulher da poupança grande. Coisa magrinha, não gosto. Sou muito chegado a um baúzinho. Sou muito chegado. Foi igual, ela é comigo mesmo. Olha, a gente pode estar bem vestido como tiver, de relógio no braço, cordãozão de ouro no pescoço, o cabelo cortado, o bigode penteado direitinho, tudo arrumadinho, legal mesmo, bem vestido. Se tiver um carro desse velho assim, as mulheres não olham pra você por nada, meu irmão. Se você dá uma buzinada pra ela, você vai escutar uns 10 palavrões de uma vez só. Aqui só pega o carão se for ladrão ou bêbado. Pô, aquele cara com aquele carro velho deve ser um mendigo ou então um assaltante. Alô? Aqui quem tá falando é o Cabral. Amanhã às 9 horas. Muito bem. Consegui mais um trabalhinho, graças a Deus. Quanto é que vai te pagar? É 150 pau. Mas já vou melhorar o final de semana, que tava triste, né? Agora eu vou pagar a mensalidade do meu filho, do colégio do meu filho. Tá atrasado. Mas consegui arrumar a merreca aí, vou pagar pra botar tudo em ordem. 117. Este mês, o mês que vem é 127. 117, vai um. Mais um. Eu fiz para minha filha eu consegui deixar ela com o segundo grau completo, agora estou fazendo para o meu filho para ver se ele não fica igual o pai. Como é que vai? Tudo bom? Como é que tá a moda aí? Vem aqui tomar uma gelada aí. É aqui onde nas horas vagas eu dou sempre uma chegadinha por aqui, rever os amigos, tomar uma cervejinha aí e tal. É férias, eu não sei o que dizer, rapaz. Há muitos anos que eu não sei dizer o que é uma férias. Não sei, só vejo falar, mas não sei nem dizer o que significa. Descanso pra mim, não sei dizer também. Ela fica arretada, passou de meia-noite já viu aquele problemão. A gente fica sempre de mal. É um negócio sério. Ela fica reclamando, porque eu cheguei aquela hora que eu tava fazendo na rua, eu tava na casa das quengas, digo que o carro tava enguiçado, ela não acredita não, diz que a desculpa é o carro. Eu digo, então você me deu um carro novo? É o Cabral, meu amor aqui, minha Duda. É a minha Dudinha aqui, essa aqui é a minha Dudinha que eu falo. O que ele gosta de fazer? Gosta de trazer muita sucata pra casa, isso eu odeio. Sucata? Que tipo de sucata? Sucata, eu vou fazer mudança, chega uma pessoa esquece, não tem mais a cadeira, leva, quer Cabral? Quero. Quer televisão velha? Quero. E vai empilhando dentro de casa. Som velho, cadeira quebrada, porta. Não cabe nem uma formiga lá no banheiro. Eu amo ela assim mesmo. Não engana que eu gosto. Eu gosto dela também. Mano. O arcebispo emérito de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arntz, faz 80 anos. Ele comandou a arquidiocese por 30 anos. Defensor dos direitos humanos, Dom Paulo teve participação ativa na luta contra o regime militar. As leis nos Estados Unidos devem mudar depois de tudo o que aconteceu na terça-feira. E são mudanças drásticas para quem vive num país que defende a liberdade mundo afora. There are areas of our laws and procedures
Nos Estados Unidos, é mais fácil combater o jogo ilegal do que terrorismo que mata milhares de pessoas. A analogia foi feita hoje pelo secretário de Justiça, John Ashcroft. Ele disse que o governo Bush vai enviar ao Congresso, no início da semana, um pedido de reforma de várias leis federais para poder proteger o país mais efetivamente da ameaça do terrorismo. Quem for condenado por apoiar ações terroristas ou abrigar terroristas poderá enfrentar penas tão severas quanto as de espionagem. Isso significa, em muitos casos, prisão perpétua. O governo pede também poderes mais amplos de escuta telefônica. A escuta seria autorizada com rapidez e se concentraria em pessoas e não em números telefônicos. Alterações desse tipo nas leis provocam o receio de que as amplas liberdades civis americanas comecem a ser diminuídas de uma forma que não aconteceu nem em 2 guerras mundiais. Mas nesse momento a Casa Branca não parece ter a intenção de agir delicadamente. Colin Powell disse que até a proibição de que os Estados Unidos assassinem indivíduos vai ser reestudada. Como lei federal, essa proibição existe desde 1976. Os argumentos que o secretário de Estado Colin Powell tem usado para garantir cooperação de países do mundo inteiro, mas principalmente da Ásia, não parecem usar muito o termo por favor. Ele disse hoje que todas as pressões são válidas, políticas, econômicas ou militares. O fato do líder do Paquistão estar mandando uma delegação ao Afeganistão para pedir a entrega de Osama Bin Laden é prova disso. A embaixadora do Paquistão nos Estados Unidos, Maliha Lodi, disse que o argumento vai ser muito simples. Ou eles entregam o suspeito, ou o Afeganistão vai sofrer consequências muito sérias. Hollywood, a capital do cinema, pergunta: depois do que aconteceu esta semana, quais são os novos limites entre realidade e ficção? Os ecos do massacre em Nova York e Washington foram ouvidos a 5.000 quilômetros de distância. 3 horas atrás do fuso horário da costa leste, a distante Califórnia acordou mais cedo na terça-feira passada. Sem saber direito o que acontecia diante da possibilidade de um ataque de dimensões nacionais, o temor dos californianos tinha um endereço. A Golden Gate, essa ponte que você vê atrás, encoberta pela neblina aqui em São Francisco, é o principal marco turístico da costa oeste dos Estados Unidos. Todos temiam que houvesse um atentado, que tentassem alguma coisa contra ela. A ponte, felizmente, ainda está em pé aqui na Califórnia, que é também a capital do entretenimento nos Estados Unidos. Aqui ficam Hollywood e as sedes das principais gravadoras. Aqui, do outro lado do país, o estrago provocado pelos atentados não foi material, mas foi igualmente importante. Importantes porque a mesma indústria que na ficção já provocou caos na própria Golden Gate, explodiu Nova York e é pródiga em sequestros, perseguições e efeitos especiais apavorantes, agora se vê diante de um dilema. Depois dos atentados, o público vai ter estômago para filmes assim? Gostaria muito que as coisas mudassem, que fizessem menos filmes violentos. E acho que tem uma boa chance de acontecer. Eu tenho certeza de que a indústria vai mudar. Filmes geralmente seguem tendências, dependendo do que está acontecendo no mundo no momento. Os executivos estão pisando em ovos. Já suspenderam o lançamento do novo filme de Arnold Schwarzenegger, que seria dia 5 de outubro, sobre um terrorista que explode um arranha-céu. O trailer do filme do Homem-Aranha saiu de circulação. E até uma exibição na TV do conhecido Dia da Independência foi cancelada, por motivos óbvios. No mundo da música, o rapper Notorious B.I.G. fez letras falando em explodir as Torres Gêmeas, que para ele eram símbolos das diferenças sociais. Vítima real da violência que cantava, B.I.G. morreu assassinado em 97. E veja esta imagem, que seria a capa de um CD que está para sair da dupla de hip-hop The Crook, da Califórnia. É tudo tão brutalmente parecido com o que aconteceu na realidade que a foto está sendo trocada. Mas será que essa cautela dos estúdios e gravadoras vai durar? Na porta do cinema, o público é cético. Eu não espero nenhuma liderança ou exemplo moral das pessoas que controlam Hollywood. O negócio deles é mesmo ganhar dinheiro. Eu acho que a longo prazo esses filmes vão voltar, porque o americano adora ver gente explodindo. Mas o escritor Martin Cruz Smith, autor de best-sellers de espionagem como Parque Gorky, pensa diferente.
No jornal americano, ele declarou: vai existir uma repulsa a filmes com bombas e reféns. Uma reação contra esse tipo de história ser tratado apenas como diversão. Uma das vítimas do avião que se chocou contra o World Trade Center era a atriz, modelo e fotógrafa Barry Berenson, viúva do ator Anthony Perkins, que ficou famoso em todo o mundo como o personagem Norman Bates, no filme Psicose, de Alfred Hitchcock. Novos detalhes dos bastidores do dia do ataque começam a ser revelados. Quando o segundo avião atingiu o World Trade Center, o vice-presidente Dick Cheney foi arrastado por agentes para o Centro de Operações de Emergência da Casa Branca, um lugar capaz de resistir a uma explosão nuclear. Ele tem uma ideia na cabeça, uma câmera na mão e nenhum dinheiro no bolso. Me leva, Brasil, daqui a pouquinho. Os atores estão chegando, sim. Lavradores, pedreiros, donas de casa, seguranças, biscateiros. Os atores estão chegando. E agora a cinegrafista, coordenadora, diretora de cena, continuista e outra atriz. E agora, Idalino Lima, ou melhor, Tonis Lima, quer dizer, Gaguinho. Roteirista, produtor, ator principal, diretor, 53 anos, analfabeto. Começa o seu segundo filme. Estamos na Bahia, Vitória da Conquista, 521 quilômetros de Salvador. O diretor começa a dar instruções para o elenco. Todos se preparam e estão sabendo agora como vai ser a cena que vão gravar. Em vídeo, claro. Filme é caro demais, mas eles falam em filme. A filha ajuda o pai a se transformar no herói Tonis Lima. O senhor está pondo essa cela por quê? É porque essa cela aqui é a tradição do meu trabalho. Quando eu comecei meu trabalho, meu cavalo era mago, eu não tinha lugar para pôr meu cavalo, e meu cavalo morreu. E eu, para essa cela ficou a lembrança do meu cavalo. Todo lugar que eu vou com a cela, eu recordo do meu cavalo. Onde o senhor arranja dinheiro para fazer o filme? Nós não temos dinheiro. Luzes, câmera, ação, gravando. Me desculpe, né, então. Cadê a pancada? O PAN tem de ser em cima do soco ou do chute. Eu bati uma, rapaz. Eu bati. Não bateu. Não bateu. Agora sim. Agora Vamos organizar. Não, você vai se vir ele primeiro. Não, mas depois você entra. Mas também. Mas eu dizia, antes de entrar, o que você ensinar eles, moço. Aí chega e fala, por que tem pra ele e não tem pra ninguém? Luzes, câmera, ação, gravando. Deixa eu falar com você. Você não pode fazer nada. Aí tá 10, eu levar todo mundo, vamos, pra próxima cena, Você vai ao cinema? Não, não vou ao cinema. Como é que sabe fazer filme se não vai ao cinema? Sonho. Às vezes eu não tenho estudo, nunca estudei, nunca fui na escola. Eu já falei pra você que esse homem é meu? Mãe, eu não tenho nada a ver, eu conheci ele. Depois nós duas vamos acertar, viu, minha filha? Depois nós duas vamos acertar, tá bom? Desculpa, mas não tem tá nada a bom, ver. pois você vai deixar ele, ele é meu. Ele é meu. Mãe e filha, é com meu marido? Ele não é casado, desculpa. Ele é meu namorado. Ele é meu namorado. O que você tá pensando? Ele é meu namorado. Mas por que será que o herói se chama Tonis Lima? É uma mensagem a meu irmão. Meu irmão chamava Tonis Lima, foi para São Paulo, foi em busca da vida igual a mim, batalhador. Chegou lá. É uma homenagem ao irmão e aqui é uma homenagem ao cavalo. Ao cavalo. A homenagem ao meu irmão e a homenagem ao meu cavalo. Como chamava o cavalo? O cavalo chamava Faísca. Porta do cemitério. O diretor espera o seu elenco. Mais uma cena a partir de um fato real. Estão plantando feijão no cemitério. Um feijão que eles chamam por aqui de andu. Tonis Lima veste a sua cela, lembrança de Faísca, o cavalo morto. As mulheres vão colher o feijão entre os túmulos. A cinegrafista, ótima cena, iluminação. O fim de tarde ajudou. Os capangas chegam para expulsar o justiceiro Tonis Lima. Essa aqui é
essa lavoura de andu que nós plantamos aqui nessa localidade. Eles desconsideram que aonde se planta defunto não se pode plantar andu. Receba! Depois de pronto, o filme do Gaguinha fica assim. Esse, o primeiro, se chama O Homem de Luta. Eles fazem cinema sem dinheiro, sem equipamento. Contam histórias que eles vivem na periferia mais pobre, onde falta quase tudo. Menos a força para duvidar da palavra impossível. No próximo domingo, a Redescoberta do Brasil prossegue no Amapá. Uma rua bem no meio do planeta. Eu tô no meio do mundo aqui, olha. Meio do mundo. Abração pros garifeiros lá de cá. 15 brasileiros ainda estão desaparecidos em Nova York. O consulado busca informações sobre eles. Dos que escaparam, pelo menos um teve a vida salva por uma coincidência. Ele trabalhava num restaurante no andar mais alto do World Trade Center. Carros destruídos agora são atração turística em Manhattan. Mais tropas do exército nas ruas. Restaurantes fechados em pleno almoço de domingo. E um brasileiro, um dos maiores especialistas em vinhos de Nova York, que deve a vida ao filho. Quantos amigos e colegas você perdeu nessa tragédia? 80 pessoas estão desaparecidas. O sommelier Paulo Vilela trabalhava há 6 anos no Windows of the World, o badalado restaurante do World Trade Center. Trabalhar nesse restaurante era o sonho da sua vida? Sempre foi, desde que eu cheguei aqui. O restaurante ficava no andar mais alto da primeira torre atingida pelos aviões sequestrados. O prédio tem 110, mas o último era o restaurante que eu trabalhava. Qual era a altura lá de cima? 400 metros. Dá para ver a cidade inteira? Toda a cidade inteira. Paulo diz que sentiu o mundo desabar com a queda das torres gêmeas. Uma dor profunda, um vazio entrando dentro de mim. Perto de onde ficava o World Trade Center, Paulo encontra um dos gerentes do restaurante. No momento do atentado, Greg Hain estava entrando no prédio. Greg conta que achou que o brasileiro estava entre os colegas mortos. O Paulo costumava chegar ao World Trade Center e subir ao restaurante sempre às 8h30 da manhã. Mas exatamente no dia dos atentados, 11 de setembro, o filho do Paulo, Felipe, estava completando 11 anos. E naquela manhã ele conseguiu uma folga para apanhar o Felipe no colégio. Meu plano era pegar ele da escola, a gente cantava um bolinho parabéns e depois ele ia para trabalhar. Na terça-feira mesmo, mas ele falou, eu fico em casa de manhã, que é aniversário dele. E ele me deu uma sorte. Desde terça-feira, Paulo, a mulher e os filhos passam o tempo todo juntos. Relembram as datas especiais comemoradas no restaurante do World Trade Center. Este vídeo mostra a família indo para um almoço no Windows of the World. Ah, isso aí foi aí, logo que a gente entra, antes de entrar no restaurante, era essa vista. Era assim, todo turista parava aí para tirar foto. Na hora que caiu mesmo, aí eu vi que tinha acabado. Não tinha mesmo nada mais. Para Paulo, um dos poucos sobreviventes do principal restaurante do World Trade Center, o dia do aniversário de Felipe tem agora um significado ainda mais especial. Devo minha vida. Dá mesmo. Já tá cobrando. Tinham duas coisas enormes ali. Eu olhava todo dia, eu cumprimentava aquilo ali. É muito difícil de... Gerald Thomas, diretor de teatro. Numa de Oliveira, empresária. Edson Risse, guia de turismo. 3 brasileiros que se tornaram testemunhas da história. Esta é a Nova York que Edson se acostumou a apresentar aos turistas. As torres gêmeas do World Trade Center eram parada obrigatória e motivo de espanto com seus 110 andares. Quinta-feira passada, Edson voltou lá como voluntário. Os bombeiros tentaram impedir que ele chegasse aos escombros, onde era feito o trabalho mais pesado, a busca de sobreviventes. Edson insistiu tanto que conseguiu. Trabalhou de 10 da manhã às 9 da noite, removendo o que podia com baldes passados de mão em mão. Assim que eles detectavam alguma
algum assim, sinal de algum sobrevivente, eles chamavam a equipe de resgate especializada e lá eles iam com uns aparelhos especializados e tentavam ver se tinha alguém, mas muitas vezes, não todas as vezes, só foi um alarme falso, foi cadáveres mesmo que eles acharam e vinham passando na fila, passando em mão até chegar fora da área dos escombros. O diretor de teatro, Gerald Thomas, também trabalhou como voluntário. Eu tenho feito triagem de roupa achada, seca, ensanguentada, empoeirada, dura, na esperança de encontrar um documento, um cabelo, entendeu? E ontem não, ontem foi servir café e suco de laranja mesmo para a galera ali, porque é o que dá para fazer, não dá para fazer mais nada. Gerald tem apartamento em Nova York. A empresária Luma de Oliveira também. De suas janelas, eles viram tudo. Luma tinha acabado de chegar a Nova York. Foi o tempo de meio que desfazer as malas e arrumar minha cama para deitar um pouquinho. Fechei as cortinas e recebi um telefonema que estava tendo um acidente com as torres. Eu não conseguia entender quem era que estava me ligando, mas era estéreo. Vai pra janela! Tá pegando a torre, tá pegando a torre, tá pegando fogo, a torre tá pegando fogo. Daí eu abri essa cortina aqui, que é a janela lateral do meu quarto, e vi a primeira torre em chamas. Eu fiquei meio assim, trêmulo, a Gilda veio lá de dentro e os dois ficaram meio atônitos, assim, apavorados com o que estava acontecendo. E enquanto a gente estava olhando, veio o avião na segunda torre. Então você fica pensando assim, aonde vai ser o próximo? Qual vai ser o próximo alvo, entendeu? E você está no meio disso tudo. Quando a torre caiu, cara, eu te juro, aí eu no computador, com o computador eu caí junto. E depois eu vi as duas torres caindo. É uma cena, é horrível, é terrível, eu jamais vou esquecer isso. É uma coisa que eu fiquei muito perturbada. Só me lembro de chorar convulsivamente. Eu estou chocada, eu estou anestesiada e rezando por tudo, rezando pelas vítimas, pela família, pelas famílias das pessoas, porque Nova York é um clima desesperador. I hope I live. It's coming down on me. Hani Hanjour, um dos passageiros do Boeing que atingiu o Pentágono, tentou por 2 vezes tirar um certificado de piloto numa escola do estado americano do Arizona, mas foi reprovado nos testes. Um procurador federal da Alemanha diz que um iraniano detido pela polícia alemã ligou para a Casa Branca para dizer que um ataque terrorista mudaria o mundo. As autoridades alemãs não descobriram, no entanto, nenhuma conexão do homem com o ataque. O maior estudioso de Nostradamus conta aos nossos repórteres o que o profeta teria escrito sobre o ataque terrorista aos Estados Unidos. Num instante, aqui no Fantástico. O navegador solitário que dá a volta ao mundo a bordo de um motoplanador chega à Inglaterra. O motoplanador balança com a ventania. Mesmo assim, Gerard Moss pousa suave em Denham, ao norte de Londres. Depois da festa e das fotos, o Fantástico pegou uma carona com o piloto solitário. Vamos dar uma volta no céu da Inglaterra para sentir um pouco da emoção de voar ao sabor do vento. Puxado pelo motor de 100 cavalos, o motoplanador parece chucro para quem não é do ramo, mas Gerard mostra que o bicho é domável. Depois de correr menos de 200 metros, já estamos voando. A paisagem compensa qualquer desconforto. O que
ajuda a tornar o motoplanador apertado é a parafernália eletrônica a bordo. Uma câmera para registrar todos os momentos da viagem e um sofisticado equipamento de transmissão de imagens via satélite de qualquer canto do mundo. É graças a esse projeto pioneiro que o Brasil acompanha a aventura de Gerard Moss todos os domingos no Fantástico. Depois de ganhar altura, eis que surge uma boa corrente de ar. O piloto avisa que já dá para desligar o motor. Para o barulho completo agora. Cara, mas que silêncio gostoso, né? Depois de meia hora entre as nuvens, o Chimango está de novo no chão. Mas não por muito tempo. Gerard Moss ainda tem 10 mil quilômetros de voo pela frente até aterrissar no Brasil. Mas a aventura teve que atrasar um pouco. A Inglaterra proibiu voos particulares por causa dos atentados terroristas nos Estados Unidos. Então estou aqui esperando a liberação. Engraçado que quando eu cheguei, horas antes da tragédia, eu ainda sobrevoei exatamente acima da cidade de Londres. Eu acho que com essas novas normas de segurança mundiais, talvez eu vou ser o último avião a ter feito isso. Depois de 2 dias, Gerard teve permissão para decolar. O tempo ruim no Canal da Mancha avisa que o verão está acabando no norte da Europa, mas não em Biarritz, sul da França. Para Gerard, a região central da Espanha lembra as savanas africanas. Gerard pousa em Lisboa, Portugal. O vento forte jogou um teco-teco para fora da pista. Eu acabei de sair da Europa, eu pousei aqui em Marrakech, no Marrocos. Vou passar essa semana voando entre Mauritânia e Senegal. É um lugar muito bom para voar perto dos lugares quentes. E sexta-feira vou chegar em Cabo Verde e domingo vocês vão acompanhar junto comigo aqui no Fantástico a preparação para esse último trecho que é a travessia do Atlântico até o Brasil. Até já, gente. O prefeito da cidade gaúcha de Chuí, Mohamed Kassem Jomar, pediu à polícia que reforce a segurança dele. Mohamed teme represálias por ter o nome associado em investigações da Interpol ao terrorista saudita Osama Bin Laden. O domingo foi de homenagens aos mortos no maior atentado da história. Em Londres, o primeiro-ministro britânico Tony Blair disse que o mundo civilizado está em guerra contra o terrorismo. Para os londrinos, este concerto marca o fim do verão. Este ano, o repertório mudou para homenagear as vítimas do terror. O maestro americano regeu o hino em tom de desagravo. O massacre nos Estados Unidos continua a comover o mundo. Na última Grande Guerra, os ancestrais destes bombeiros alemães apagavam incêndios dos ataques americanos. Hoje, eles fizeram procissão para lembrar os colegas mortos nos Estados Unidos e improvisaram cruzes com as escadas de salvamento. Orações se repetiram na missa das Filipinas, na mesquita chinesa, no mantra dos monges budistas do Camboja. Na missa em Beirute, o embaixador americano revelou que a família de um suspeito pelos ataques terroristas telefonou para dar os pêsames. O representante palestino no Líbano também se disse solidário com as vítimas, mas pediu que os Estados Unidos ajudem a responder ao que ele chamou de terrorismo israelense contra o povo dele. Hoje, os palestinos lembraram os 19 anos do massacre dos campos de Sabra e Shatila, no Líbano, quando milicianos cristãos, apoiados por Israel, mataram mais de 1000 refugiados palestinos. Em Jerusalém, o parlamento israelense fez um minuto de silêncio pelos mortos na América. Preocupado com a situação interna, o primeiro-ministro Ariel Sharon disse que só voltará a conversar sobre paz com os palestinos se o líder Arafat organizar um cessar-fogo. Na última madrugada, tanques israelenses invadiram Ramallah por algumas horas. Um palestino morreu na troca de tiros.
foi represália pela morte de um israelense no sábado. O terror contra Nova York e Washington deixou o Papa com o coração partido. Na missa de hoje, ao sul de Roma, João Paulo II pediu, diante de 40 mil fiéis, que os Estados Unidos resistam à tentação de responder à violência com ainda mais ódio. O governo americano não parece disposto a deflagrar um contra-ataque ao terror antes de garantir uma ampla rede de apoio político e militar. Aqui na Europa, o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, é um importante aliado nessa tarefa diplomática. Hoje, aqui em Londres, ele declarou, ao lado dos Estados Unidos, a Grã-Bretanha também está em guerra contra o terror. Tony Blair, que vai negociar pessoalmente com vários líderes europeus nesta semana, elogiou o presidente Bush pelo comando da situação e disse que o mundo civilizado está em guerra contra as pessoas que cometeram os ataques. Temos a cabeça fria, disse ele, mas a firme determinação de agir. Eles mataram centenas de britânicos e milhares de americanos. Ainda não definimos a resposta, mas há duas prioridades, disse o primeiro-ministro britânico: escolher bem o alvo e aproveitar a oportunidade para desmantelar todo o mecanismo do terror. Um dos nomes mais procurados na rede mundial de computadores nos últimos dias foi o do homem que dizia ter a capacidade de enxergar o futuro. Um profeta ou um mestre no jogo das palavras. Autor de frases poéticas e obscuras, Nostradamus pode ter milhares de tradutores, talvez nenhum tão apaixonado quanto o italiano Ranuccio Boscolo. Nostradamus escreveu um mapa dos erros humanos. Há 40 anos ele persegue o significado de cada verso escrito há mais de 4 séculos. O pesquisador já foi procurado até pela polícia secreta americana, que queria dele a chave para decifrar as profecias. O primeiro segredo é conhecer várias línguas, porque Nostradamus escrevia em francês, latim, grego e até em alemão. Outro segredo: o conteúdo de cada profecia está num verso de 4 linhas, que sugere um cenário, uma data, um acontecimento e alguém envolvido nele. Nostradamus prevedeva este ataque. O ataque terrorista aos Estados Unidos foi previsto, diz o escritor, que tenta matar a charada. Um rei do terror que veio do céu, escondido numa máquina de movimento. Eu interpretei como terrorismo internacional. Os Estados Unidos e o Pentágono sob ameaça de xiitas. Esta é a palavra usada por Nostradamus, que no caso é a localização geográfica. O povo da antiga Mesopotâmia, que envolvia a parte do Oriente Médio e da Ásia. Grande reação do povo anglo-saxônico. Ranuccio Boscolo publicou esta tradução 2 anos atrás. O detalhe da data que o verso contém, 1990, mais 97 meses, que são 10 anos. Marte significa guerra, e boa fortuna quer dizer que esta guerra representará um grande negócio para alguém. Michel Notre-Dame teve o sobrenome latinizado, Nostradamus. Francês da Provença, nasceu em 1503, morreu em 1566, debruçado sobre a mesa, descrevendo a própria morte. Deixou memória no norte da Itália. Nostradamus veio a Turim em 1556 para tratar da saúde de uma duquesa. Naquela época, a medicina não existia sem a astrologia. O médico e astrólogo era perseguido pelas suas profecias e adivinhações. E foi aqui, na região do Piemonte, que ele deixou uma mensagem àqueles que séculos depois se tornariam seus seguidores. Turim, no passado, também pertencia ao mesmo império da Provença. E foi nessas ruas quase francesas que o tradutor e intérprete de Nostradamus seguiu os passos do mestre até encontrar a prova da passagem dele pela cidade. Uma placa de mármore que hoje está em Israel. Ranuccio Boscolo guarda uma cópia em casa. A mensagem de Nostradamus, nada modesta, diz que quem acreditasse nele alcançaria a glória, e quem o impedisse de falar seria arruinado.
Este italiano de sangue nobre ganhou notoriedade com os papas. Num livro publicado em 72, ele previu um ano de 3 papas. O ano foi 78, quando morreu Paulo VI e foi eleito João Paulo I, que morreu pouco tempo depois. João Paulo II assumiu o papado também em 78. A pergunta que todos querem fazer: se vai ter guerra santa e qual será a proporção do conflito? Vai ter guerra e vai durar muito tempo. Será Oriente contra Ocidente. Armas atômicas poderão ser usadas. Nostradamus se refere à bomba atômica não só no Japão, mas também em Bagdá. O apocalipse vai acontecer um dia, mas o escritor desaponta aqueles que têm pressa. Vai demorar mais de 2000 anos. O primeiro-ministro britânico Tony Blair fez um alerta dramático. Ou se acaba agora com o terrorismo, ou o mundo ficará vulnerável no futuro a ataques com armas nucleares, biológicas e químicas feitos por uma nova geração de terroristas. O FBI, a Polícia Federal Americana, amplia para 8.000 o número de agentes especiais mobilizados na caça aos suspeitos de envolvimento no ataque terrorista. É a maior caçada humana da história. Quando estava voltando para Washington no dia dos ataques, o presidente Bush ligou para o vice-presidente diante de um assessor e disse: vamos resolver essa situação. É para isso que somos pagos. Daqui a pouco, os repórteres do Fantástico entram pela primeira vez na área isolada pela polícia, no lugar onde antes existia o World Trade Center. Pela primeira vez, uma equipe do Fantástico entra na zona proibida. Os repórteres Jorge Pontual e Orlando Moreira percorreram hoje a área mais atingida pelos atentados, uma parte de Manhattan, onde só trabalham as equipes de resgate. Nós estamos a apenas 50 metros de uma das torres que caiu, essa torre que ficava aqui bem na nossa frente. A fumaça está aumentando agora. É incrível que no 6º dia, hoje já é o 6º dia depois da tragédia, ainda está queimando lá embaixo e a fumaça nesse momento parece que aumentou. Esse aí era o prédio número 7 do World Trade Center, é um conjunto de prédios, né? Era um prédio de 47 andares que ruiu no final do dia, da terça-feira. Esta é a primeira vez que a nossa câmera chega tão perto do que restou do World Trade Center. São imagens exclusivas do que sobrou da destruição daquela terça-feira. Aquele prédio que está atrás da fumaça, dá para ver que todas as janelas, quase todas as janelas dos andares de baixo estão arrebentadas. Estão estudando se vai ser ou não necessário implodir aquele prédio. Daqui a gente vê bem as escavadeiras retirando o material. Aquela é apenas uma das torres. Até agora só conseguiram tirar 2% de todos os destroços que estão caídos ali. É um trabalho que vai levar meses. O presidente Bush veio aqui na sexta-feira e disse que só quem viu de perto o que sobrou do World Trade Center pode avaliar a extensão dessa tragédia. E ele tem razão. Agora que a gente finalmente está frente a frente com os destroços, dá para sentir o alcance dessa tragédia. O principal suspeito dos ataques de terça-feira nos Estados Unidos, Osama Bin Laden, se disse hoje inocente. O governo americano desprezou a declaração de inocência de Bin Laden. O presidente Bush reagiu, dizendo apenas: ele continua sendo o principal suspeito. Uma fuga desesperada. Cada um leva o que tem de mais precioso. Eu não quero que meus filhos morram, diz o pai de 4 crianças. A vida é tudo que essa gente ainda tem. Como se as disputas políticas e religiosas não bastassem, a pior seca das últimas décadas mata o povo de sede e de fome. Na fronteira, a polícia usa a força. O governo do Talibã exige que os afegãos fiquem. O que está por vir é uma jihad, uma guerra santa. E cada muçulmano deve defender o país com a própria vida, dizem os líderes fundamentalistas. Uma guerra que acabaria de vez com o país. Os Estados Unidos têm que saber que o povo afegão não é seu inimigo. Mas é lá, no meio das montanhas, que se esconde o inimigo número 1 dos americanos e agora também do mundo, Osama Bin Laden. E que o Talibã já disse que não entrega.
Hoje, o embaixador da milícia no Paquistão evocou a tradição afegã. Não é o anfitrião que diz quando o hóspede deve deixar a casa. Mas nos portões da cidade, muita gente quer ir embora. Até a Cruz Vermelha, que sempre esteve presente nos piores conflitos do mundo, também precisou deixar o país. Os campos de refugiados já estão lotados. Os afegãos são o maior grupo de desterrados do mundo. Mais de 2,5 milhões. A maioria nos países vizinhos. Irã, que ontem fechou as fronteiras, e Paquistão. E é justamente o vizinho paquistanês que agora enfrenta um dilema. Se por um lado precisa se aliar aos Estados Unidos para não sofrer sanções econômicas e ataques militares, por outro, é um dos 3 países do mundo que apoiam o Talibã. As ruas da capital, Islamabad, foram tomadas por uma manifestação inflamada. Dois mil islâmicos condenavam as intenções de retaliação dos Estados Unidos. Osama Bin Laden, pela primeira vez, se pronunciou. Segundo a agência de notícias do Afeganistão, Bin Laden se declarou inocente. No Reino Unido, as conexões com o terrorista começam a aparecer. O Serviço Secreto Britânico revelou que aqui há pelo menos 3 bases de Bin Laden. Na Alemanha, a polícia só divulgou agora que conseguiu desativar a tempo um plano de extremistas também ligados a Bin Laden. Um terrível ataque de armas químicas ao Parlamento Europeu. Pistas para uma caçada que envolve o mundo inteiro. Nunca tanto se perguntaram o que vai acontecer nos próximos dias. Qual será o cenário da provável resposta militar dos Estados Unidos ao ataque de terça-feira? Se os Estados Unidos invadissem o Afeganistão hoje, eles enfrentariam de pronto 2 dificuldades. A primeira é o fato do Afeganistão ser um país montanhoso e não é banhado por mares. De modo que, pela via terrestre, só há 2 opções. Ou entrar via Paquistão, que é um país que recentemente manifestou apoio inconteste aos Estados Unidos no que for necessário, inclusive eventuais bases militares e aéreas, e de outro lado, o Afeganistão é circundado pelo Irã, cujas relações diplomáticas com os Estados Unidos não vêm sendo as melhores nas últimas décadas. A segunda dificuldade consiste na escolha americana de bombardear o Afeganistão ao invés de entrar pela via terrestre, seria bombardear o quê? Cabul é a capital do país e, no entanto, está em escombros. As milícias talibãs, justamente porque praticam terrorismo, tendem a se esconder nas cavernas. E, finalmente, não há um complexo industrial militar, tampouco a sede do governo, que justificasse o bombardeio. Portanto, não há o que bombardear. Isso cria um enorme problema para os Estados Unidos, caso eles optem por invadir o Afeganistão. Hoje é difícil definir os amigos do terrorismo porque os países que professam a fé islâmica estão procurando, inclusive dando apoio aos Estados Unidos, desvincular terrorismo de fé islâmica. Hoje o islamismo tem no mundo 1,3 bilhão de adeptos, que se estendem da Indonésia até o Oceano Atlântico. Então, países que nós nunca imaginaríamos que apoiariam os Estados Unidos, e o exemplo maior e recente é a Síria, bem como o Líbano, Arábia Saudita, Tunísia, Marrocos, se manifestaram favorável a toda e qualquer empreitada americana sobre o Oriente Médio, não sobre o Oriente Médio esses países, mas sobre o Afeganistão, se isso se fizer necessário. O único país que nós teríamos que retirar dessa lista é o Iraque. Saddam Hussein continua sendo o eterno inimigo dos Estados Unidos e do Ocidente. Nesse momento, ainda é possível um esforço diplomático e é até o que vem acontecendo. No entanto, a diplomacia, num dado momento, ela acaba por se esgotar. E o Afeganistão é um país que, além de ter as milícias talibãs dominando o poder, abriga o maior terrorista do mundo, que é Osama Bin Laden, que inviabilizaria toda e qualquer ação diplomática. E aí a invasão se tornaria inevitável e a guerra se tornaria uma realidade. Os Estados Unidos podem atacar militarmente o Afeganistão. Que país é esse? Que
Que país é esse para onde o mundo volta os olhos agora, esse medieval Afeganistão? A nossa equipe esteve lá há um ano e o que mais me impressionou, e aqui eu estou falando do homem simples, do cidadão comum do Afeganistão, é a unidade que esse povo tem em torno da própria terra. Quando a gente cruzou a fronteira, vindo do Paquistão, eu perguntei para um menino de uns 8 anos onde a gente estava, e ele não me deu o nome de uma cidade, nem da província. Ele respondeu com convicção, com orgulho: este é o meu país, o Afeganistão. E é mesmo muito impressionante que um país tantas vezes invadido, conquistado, reconquistado, cobiçado, principalmente pela posição geográfica, que é o centro da Ásia, um corredor de passagem, é impressionante que num país assim não se tenha notícia de movimentos separatistas. Do norte ao sul, quer eles falem Tajik, Pashtun ou qualquer outro dialeto, eles sabem que são afegãos, eles têm uma ligação imensa com a terra. Até se compreende que nas vilas no interior do país, onde mal se tem o que comer, as famílias não pensem em fugir. Elas nem teriam para onde ir. E depois de décadas de guerra, as estradas estão destruídas, não há sistemas de comunicação, não há telefones. Mas nas grandes cidades, quem pode tentar a vida em um lugar melhor se recusa a sair. Eu conheci uma médica num hospital perto de Jalalabad, uma mulher bonita, uma brava, que decidiu desafiar a lei talibã e continuar clinicando naquelas condições precaríssimas, porque ela me disse, e eu nunca esqueci, porque ela queria que os filhos dela tivessem orgulho dela. E o orgulho daquele povo está diretamente associado à terra. É por isso que numa perspectiva histórica, a gente vê que tantos povos já passaram por lá, causando tanto sofrimento aos afegãos. Os soviéticos passaram, os talibãs vão passar. E mesmo que os afegãos não sejam bombardeados pelos Estados Unidos, eles vão continuar sofrendo pela confusão que se estabeleceu entre islamismo e terrorismo, entre religião e atos radicais. Mas eles vão resistir, essa é a impressão que eu tenho. Aquele país tem cheiro de história. Quem nasce lá pode até nascer condenado a um destino sombrio e miserável, mas nasce também com um sentimento de nação que é raro no mundo. Você pode rever a partir de agora na internet, no site do Fantástico, as reportagens da Ana Paula Padrão no Afeganistão. O endereço é www.globo.com/fantástico. Tensão na ponte da amizade que liga o Brasil ao Paraguai. Sindicalistas e comerciantes paraguaios entraram em confronto com a polícia. Eles protestam contra a falta de empregos em Cidade de Leste e a crise na economia paraguaia. Um domingo diferente na Fórmula 1. Michael Schumacher não queria correr o GP da Itália. E o clima no Autódromo de Monza foi de respeito às vítimas do atentado nos Estados Unidos. Mesmo vencendo pela primeira vez na categoria, o colombiano Juan Pablo Montoya abriu mão do champanhe. E Barrichello fez uma bela corrida, mas foi traído pelos boxes. Solidariedade num gesto simples, 1 minuto de silêncio. Expressões sofridas que dispensam palavras. Em seguida, surpresa. Michael Schumacher lidera um movimento para mudanças de última hora no andamento da corrida. O depoimento de Jacques Villeneuve dá a entender que Schumacher teria pedido o cancelamento da corrida durante a parada dos pilotos. Nós aceitamos correr e viemos aqui para isso. Vai ter corrida, afirmou o canadense. No grid de largada, Schumacher fez questão de falar com cada piloto, menos com Villeneuve. Percorreu 250 metros, da primeira à última fila, evitando que as câmeras gravassem o conteúdo das conversas. Mais tarde, soube-se o que ele pedia. Como a possibilidade de cancelar a corrida estava descartada, Michael Schumacher pediu aos pilotos que tivessem muito cuidado nos pontos mais perigosos da pista e que nesses trechos, mesmo sendo adversários, agissem como companheiros de equipe. Na largada, nem todos cumpriram o prometido. O próprio irmão, Ralf, ultrapassou o tetracampeão, mas em seguida levou o troco. Rubinho manteve a segunda posição, com Montoya na liderança. E assim que o colombiano cometeu um mínimo erro, Barrichello pulou na ponta. Vinha fazendo uma corrida perfeita, até a hora do pit stop. Um problema na mangueira de reabastecimento o fez perder mais 5 segundos que o normal. Tempo que faria falta depois. Rubinho voltou em terceiro lugar. A tática da Ferrari o obrigava a mais uma parada.
Montoya e Ralph ocupavam as 2 primeiras posições. Quando pararam para reabastecer, Rubinho assumiu a ponta, mas não abriu vantagem suficiente. No segundo pit stop, nenhum problema, só que não houve como voltar à frente dos carros da Williams. Houve sim tempo bastante para a ultrapassagem sobre Ralf Schumacher, uma das mais belas do campeonato. Montoya era um objetivo distante e mesmo com esforço, Barrichello não conseguiu alcançá-lo. Primeira vitória do colombiano na Fórmula 1. Michael Schumacher, desmotivado, terminou em 4º lugar. Montoya dedicou a vitória ao amigo Alex Zanardi, que teve as 2 pernas amputadas depois de um grave acidente na Fórmula Indy sábado. O pódio mostrou como os sentimentos eram contrastantes aqui em Monza. Uma vibração momentânea, tarjas de luto no braço e o sensato cancelamento da cerimônia do champanhe. Afinal, nesses dias, não há muito o que comemorar. Daqui a pouco, uma passageira morre no pouso forçado de um avião que ia do Recife para Campinas. O Brasil reza pelas vítimas do maior ataque terrorista da história. O Fantástico antecipa a canção pacifista de Roberto Carlos, que só chega amanhã às rádios de todo o país. O show de gols para todas as torcidas. Nossos repórteres em Nova York dão as últimas informações sobre o ataque terrorista. Já, no Fantástico. Uma rodada cheia de golaços do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ainda é o líder isolado. Vamos então aos gols do domingo, começando com uma briga entre craque e torcida. Quem perde, o time. Vasco e Bahia em São Januário. Romário, que na quarta-feira fez gestos para uma torcida organizada, continua trocando farpas com alguns vascaínos. E quem não tem nada com isso se dá bem. Marcos Vinícius no finzinho faz o único gol do jogo. Bahia 1, Vasco 0. E podia ter sido mais. Olha só a defesa do Elton. Palmeiras e Sport. Vejam só, o bandeirinha Márcio Santiago sente uma contusão e é substituído pelo 4º árbitro. Com a bola rolando, o Palmeiras é melhor. Leonardo de cabeça faz Palmeiras 1-0. Agora Pedrinho solta a canhota e aumenta. Depois da falha do goleiro Moreto, Thiago Gentil aproveita e fecha o placar. Quanta gentileza, hein? Palmeiras líder isolado 3, Sport 0. Linha de passe na Vila Belmiro. Viola pega de prima. Santos 1, América Mineiro 0. Viola de novo, meio de cabeça, meio de mão, 2-0. Novo cruzamento e Marcelinho também de cabeça, marca o 3º e faz uma cena para a torcida. Santos 3, América 0. Em Caxias do Sul, Alessandro toca para Edilson, que abre o placar. Flamengo 1, Juventude 0. Dauri recebe livre na área, não está impedido não. Tudo igual até o fim. Juventude 1, Flamengo 1. Em Ribeirão Preto, Botafogo contra o Botafogo. O peruano Ciurliza faz 1-0 para o time do Rio. Olha o Rodrigo, que drible, que chute, golaço do artilheiro do Brasileiro com 9 gols. 2-0 para os cariocas. E veja essa cena no jogo do Charás. Agora entenda a cena. Alberto e Dedimar, jogadores do Botafogo de Ribeirão Preto, disputam a bola de cabeça. Um acerta o outro acerta um. Que dor de cabeça, hein? Em Curitiba, o zagueiro Nem do Atlético Paranaense dá esse presentão a Lúcio. Ô Nem, o atacante agradece, deixa Ricardo Oliveira livre para marcar. 1-0 Portuguesa. Mas o time paulista se complica. Paulo Fabrício derruba Kleberson na área. E aí é pênalti. Kleber bate, deixa tudo igual. No segundo tempo, Alex Mineiro é quem presenteia Kleber com este passe na medida. 2-1 Atlético. Kleberson bate o escanteio, Alex Mineiro completa. Atlético Paranaense 3, Portuguesa 1. O Goiás começa arrasando o Corinthians em Goiânia. Edmilson cobra esta falta no ângulo do gol de Doni. Mais um lindo gol no campeonato. E o Goiás ainda faz mais um. Marcelo derruba Marabá. Pênalti. Araújo balança a rede. No segundo tempo a história muda. Índio comete pênalti em Leandro. Ricardinho diminui.
David Teimoso empata. E a virada corintiana vem na cabeçada de Ricardinho Bonito. Corinthians 3, Goiás 2. Foi em Porto Alegre. Leandro trocou a Fiorentina pelo Grêmio e que estreia. Bendito escorregão. E ele ainda apronta mais uma. Leandro dribla e cruza. Rodrigo Mendes aproveita. Grêmio 2, Coritiba 0, placar final. Mas é de Rodrigo Mendes o gol mais perdido da rodada. Depois do cruzamento de Emerson, Rodrigo bate de primeira para fora. Ô, Rodrigo, aí é mais jeito do que força, cara. Evair prova que categoria não tem idade. Aos 36 anos, o atacante do Coritiba faz uma jogada com chapéu, matada no peito. Só faltou o gol, hein, vovô? Em Belo Horizonte, Kim desvia de cabeça. 1-0 Atlético Mineiro no Gama. Luiz Fernando passa pela bola e rola de calcanhar para Lindomar. E olha o gol de empate. 1 minuto depois, olha o Kim. Dá-lhe Kim. Atlético Mineiro 2, Gama 1. No Recife, Magrão toca de cabeça e cai. Adãozinho em pé marca o único gol. São Caetano 1, Santa Cruz 0. É só. Até domingo. E agora as últimas notícias do Fantástico. O PT escolheu hoje os dirigentes do partido em todo o país. A novidade foi a urna eletrônica que atrapalhou alguns eleitores ilustres. O presidente de honra do partido, Luiz Inácio Lula da Silva, e a prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, demoraram para digitar os números dos candidatos. Em São Paulo, onde está o maior número de filiados, mais de 200 mil votaram para a escolha dos novos dirigentes. Os cargos foram disputados por 6 chapas. A eleição de hoje não vai eliminar as diferenças internas do PT, mas há o compromisso da militância e dos líderes das várias tendências de acatar a decisão das urnas para o partido chegar unido à campanha presidencial do ano que vem. Eu estou convencido que as disputas internas, as divergências internas, as correntes políticas no PT são a grandeza do PT. O resultado da votação de hoje vai apontar qual a tendência do programa de governo do PT para as eleições de 2002. O resultado da eleição vai sair na quarta-feira. Neve no sul do Brasil. Em Santa Catarina, a temperatura chegou a 6 graus negativos. No Rio Grande do Sul, nevou durante 1h30 em cidades da região serrana. Uma pane na turbina de um Fokker 100 da TAM abriu um buraco na fuselagem e matou uma passageira. Foram 11 minutos de pânico. Nós ouvimos um estouro muito forte, olhamos para trás e vimos que a janela tinha arrebentado. Foi saindo um pedaço da lataria do avião, em volta da janela, aí caiu máscara, foi aquela correria, né? Uma passageira morreu na hora. Este médico ainda tentou socorrê-la. Eu fui socorrer, teve morte instantânea, ela foi sugada ali para fora do avião, a cabeça dela. Horrível. A passageira Marlene Aparecida dos Santos, de 48 anos, teve traumatismo craniano. Ela estava sentada bem ao lado do buraco que foi aberto na fuselagem do avião. Ainda não se sabe o que provocou o acidente. Peças teriam se soltado de uma das turbinas e atingido a fuselagem e as janelas. Houve despressurização da aeronave. O avião ia do Recife para Campinas. O piloto precisou fazer um pouso forçado no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Outras 3 pessoas ficaram levemente feridas. Elas foram atendidas no hotel onde os passageiros passaram a noite antes de seguir viagem. 11 horas depois do acidente, os passageiros vão para São Paulo neste voo. 9 pessoas não embarcaram porque não querem voltar para casa de avião. Eu estou traumatizada, eu vi a morte na minha frente. No aeroporto de Congonhas, lágrimas no reencontro com as famílias. O avião é um avião modelo 1994, novo, tem 7 anos, totalmente em dia com as suas manutenções. E hoje de manhã, um Boeing da Varig derrapou na pista do aeroporto de Goiânia quando tentava aterrissar sob forte chuva. No choque com o solo, o trem de pouso e uma das turbinas quebraram. Um passageiro teve ferimentos leves. O avião ia de São Paulo para Brasília. A oposição ao regime talibã disse hoje que vai apoiar os americanos em caso de um ataque ao Afeganistão. De Nova York, a repórter Zileide Silva tem outras informações.
O secretário de Justiça americano disse hoje que terrorista não tem um país para ser atacado, mas completou: os governos que apoiam terroristas têm um país. E analistas acreditam que o Talibã, o regime que governa o Afeganistão, vai entregar o terrorista saudita Osama Bin Laden. E explicam: o Talibã tem várias dissidências e essa desunião pode acabar ajudando aos Estados Unidos. O prefeito de Teherã, capital do Irã, ligou para o prefeito de Nova York. Disse que o atentado não foi só contra os americanos, mas contra a humanidade. E não é difícil entender a importância desse apoio. Basta lembrar os 444 dias em que 52 americanos foram mantidos reféns em Teherã no fim do governo Jimmy Carter. Outra cena surpreendente foi vista esta tarde aqui em Nova York durante uma missa pelas vítimas dos atentados terroristas. Dois inimigos políticos se abraçando emocionados: o governador do estado e o prefeito de Nova York. E no Brasil, um domingo de orações pelas vítimas dos atentados. Em São Paulo, 9.000 pessoas participaram da missa celebrada pelo padre Marcelo Rossi. Em mais de 200 igrejas no Rio de Janeiro, os fiéis rezaram pelos mortos. O Wall Street Journal, um dos jornais de mais prestígio nos Estados Unidos, fez um levantamento para saber quais eram as músicas que as rádios americanas estavam executando nos dias seguintes ao ataque terrorista. Uma das músicas tocadas por rádios hispânicas é Amigo, de Roberto e Erasmo Carlos. Você vai ouvir agora, em primeiríssima mão, uma música que chega amanhã cedo às emissoras de rádio de todo o país. Roberto Carlos regravou Todos Estão Surdos numa versão acústica. Lançada no início dos anos 70, a música faz um apelo pela paz. Nunca esteve tão atual. Desde o começo do mundo que o homem sonha com a paz. Ela está dentro dele mesmo. Ele tem a paz e não sabe. É só fechar os olhos e olhar para dentro de si mesmo. Tanta gente se esqueceu que a verdade não mudou. Quando a paz foi ensinada, pouca gente escutou. Mas meu amigo, volte logo. Venha ensinar meu povo que o amor é importante. Vem dizer tudo de novo. Outro dia um cabeludo falou que não importam os motivos da guerra, a paz é ainda mais importante. Essa frase vive nos cabelos encaracolados das cucas maravilhosas, mas se perdeu no labirinto dos pensamentos poluídos pela falta de amor. Muita gente não ouviu porque não quis ouvir, porque eles estão surdos. Tanta gente se esqueceu que o amor só traz o bem, que a covardia é surda, só ouve o que convém. Mas meu amigo, volte logo, vem olhar pelo meu povo, o amor é importante, vem dizer tudo de novo. Falou, Rei. O Fantástico fica por aqui, mas domingo que vem tem mais. Para você, um ótimo final de noite e uma semana, se Deus quiser, cheia de paz. Saúde e, mais do que nunca, perseverar na ideia da paz. Tchau. Boa noite.